Pessoal, como eu prometi na aula, né, dessa vez eu fragmentei, viu, para não ficar mais extenso o tempo da aula. Eu gravei separado as orientações para a resolução da atividade. Então aqui vai ser bem breve mesmo, só mais para eu mostrar as atividades e pontuar algumas questões que podem gerar dúvidas, certo? Então eu vou só cortar aqui a captura do meu vídeo para que vocês possam ver a tela integralmente, certo? Feito isso, vamos lá. Então, a atividade dessa semana são 5 questões, se não me falha a memória, mas vamos lá. Após assistir à videoaula Brasil entre Ditaduras, né, que já está postada também, e ler a Carta Testamento de Getúlio Vargas, que está em anexo, responda as questões abaixo. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela agora a Carta Testamento de Getúlio. Getúlio, quando cometeu suicídio, lá em agosto de 1954, conforme eu relatei na aula, ele redigiu uma carta explicando o porquê ele estava fazendo isso, certo? Esse ato tão radical e extremo de cometer suicídio devido às pressões políticas, né, que ele estava sofrendo. Aí na tela tá muito pequeno, vocês vão ver lá o card, a letra tá muito pequena também, mas eu vou disponibilizar em PDF separado, viu? Então é só clicar lá no PDF, abrir, e aí vocês podem ler a carta testamento. A carta é só uma página, né? É na íntegra. Então a carta foi disponibilizada em PDF junto com o formulário e a videoaula. Abra o arquivo para ler com a imagem maior e mais legível, conforme eu estou chamando a atenção aí na tela. Quem eram aqueles que Vargas dizia não saírem vencedores com o seu holocausto? Vargas diz isso na carta, né? Então vocês vão tentar identificar quem eram aqueles que ele estava combatendo com o ato, né, de cometer suicídio. Lógico que a gente vai identificar baseado no contexto político da época, e o material didático de vocês vai ajudar nesse sentido. O que significaria a última frase da carta? Deixo a vida para entrar para a história. Ele encerra a carta dizendo isso, e aí vocês vão tentar interpretar, né, o que ele quis dizer com isso, certo? À luz, evidentemente, do contexto histórico, né, que nós estudamos. Aí, na terceira questão, vocês vão ter um texto sobre populismo, que eu abordei na aula também. Segundo o que foi explicado na videoaula, é uma característica do populismo. Aí vocês terão 4 alternativas para assinalar a que vocês consideram correta. A quarta questão, por que João Goulart foi afastado da presidência em 1954? 64, corrigindo. Houve uma alegação, né, por parte de quem deu o golpe, né, ao movimento militar de 1964, conforme nós estudamos. Qual foi a justificativa usada pelos militares para depor Jango, né, que é como João Goulart é conhecido? E na última questão a gente vai fazer uma reflexão em torno desse problema da radicalização, né, política, e muitas vezes a gente precisa, né, de fato, lutar internamente contra isso para compreender os fatos históricos. Se a gente for olhar a história, né, à luz das crenças e das convicções que nós temos sobre o mundo e não nos colocar no lugar do outro, né, não tentar enxergar do ponto de vista do outro, aí a gente só vai entender as coisas conforme a gente quer, certo? E conforme aquilo que a gente lê ou vê. Então a gente tem que pensar que as coisas podem ter uma outra forma de serem interpretadas, certo? Então, baseado nessa tirinha aí do Alexandre Beck, viu? Vocês vão fazer essa reflexão. Então, de que maneira a atitude do personagem Pudim, personagem aí da história, pode ser um problema para quem estuda história? Beleza, pessoal? É só isso, e se ficarem dúvidas, vocês me perguntam lá no privado do WhatsApp. Valeu!